Parte 1. O ponto de partida. O que são os direitos humanos e por que são essenciais? Olá, eu sou Daniel e terei o prazer de ser seu guia nesta jornada de conhecimento. Bem-vindo a este roteiro de audiolivro sobre direitos humanos, pensado para ser uma experiência de aprendizado clara, profunda e imersiva. Nosso objetivo é transformar o denso universo jurídico em uma narrativa compreensível e memorável. Juntos vamos explorar o que são os direitos humanos, por que são a base de uma sociedade justa e como eles se aplicam na prática. Nosso percurso começará pelos conceitos fundamentais, entendendo a dignidade humana como o epicentro de todos os direitos. Em seguida, vamos desvendar sua importância para a paz e a justiça, estabelecendo o alicerce para tudo o que virá a seguir. Prepare-se para uma exploração que vai além da teoria, conectando cada ideia ao nosso dia a dia e à prática do direito. Ao final desta primeira parte, você terá uma compreensão sólida sobre o conceito e a relevância vital dos direitos humanos. Vamos começar. A presente jornada foi desenhada para proporcionar um estudo aprofundado sobre os direitos humanos, com um foco especial no cenário brasileiro. A temática é de relevância crucial, pois permeia todas as áreas do conhecimento e da atuação profissional. Dominá-la permitirá a você desenvolver uma visão crítica sobre as questões sociais, políticas e jurídicas que envolvem a proteção da dignidade humana. O conceito central é simples. Direitos humanos são um conjunto de direitos inerentes a todos nós, sem qualquer distinção de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma ou qualquer outra condição. Eles são a garantia de uma vida digna, livre de opressão. Imagine os direitos humanos como as regras fundamentais de um grande jogo, a sociedade. Essas regras não existem para beneficiar um jogador ou outro, mas para garantir que todos, sem exceção, possam participar de forma justa e segura. O principal documento que estabelece essas regras é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948. Ela é um marco que consolidou a ideia de que todos nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. A importância desses direitos é imensa, pois são essenciais para a paz e o desenvolvimento sustentável. Quando são respeitados, as pessoas vivem com dignidade e participam plenamente da vida social. A violação, por outro lado, gera violência e instabilidade. 4 princípios sustentam essa estrutura: a dignidade humana, que é a crença no valor intrínseco de cada pessoa, a igualdade e a não discriminação, que afirmam que todos somos iguais em dignidade e direitos, a liberdade e a autonomia, que garantem o poder de decisão sobre a própria vida, e por fim, a participação e a democracia, que nos permitem contribuir para a construção de uma sociedade justa. Compreender esses pilares é o primeiro passo para construir um mundo mais justo. Nesta primeira etapa, estabelecemos o que são os direitos humanos e sua importância fundamental. Na próxima parte, faremos uma viagem no tempo para entender como essas ideias nasceram e evoluíram ao longo da história e quais são os fundamentos filosóficos que as sustentam até hoje. Parte 2. As raízes do presente, uma viagem pela história e filosofia dos direitos. Na parte anterior, definimos os direitos humanos e seus princípios essenciais. Agora, vamos mergulhar nas suas origens, compreendendo que a noção de direitos é uma construção lenta e progressiva da civilização. Nossa viagem começa na antiguidade. Civilizações como a mesopotâmica, a egípcia e a romana já possuíam códigos de leis que protegiam certos direitos individuais. Contudo, essa proteção era restrita a uma pequena elite, excluindo a grande maioria, como escravos, mulheres e estrangeiros. Foram os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que, ao debaterem justiça e liberdade, plantaram as sementes que germinariam séculos depois. Avançando para a Idade Média, a concepção de direitos foi moldada pela Igreja Católica e pelo sistema feudal. O direito canônico, baseado na Bíblia, defendia a dignidade humana, mas também restringia direitos a certas categorias sociais, mantendo a maioria da população em servidão.
Foi na Idade Moderna que o cenário começou a mudar de forma decisiva. O Renascimento e a Reforma Protestante questionaram as estruturas de poder e moveram o foco da autoridade religiosa para a razão humana. As revoluções inglesa, de 1642, e americana, de 1776, foram marcos na luta por liberdades individuais, resultando em documentos como a Declaração de Direitos inglesa e a Declaração de Independência americana. Isso nos leva ao século XX, quando, após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal consolidou os direitos como universais. Mas que ideias sustentam essa evolução? Basicamente, duas grandes correntes filosóficas. A primeira é o naturalismo. Pense em John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Eles defendiam que temos direitos naturais, como vida e liberdade, que existem antes de qualquer lei criada pelo homem. É uma ideia de que a justiça precede o Estado. A segunda é o positivismo jurídico. Esta corrente foca no papel das leis e convenções sociais. Para os positivistas, um direito só existe de fato quando está codificado, escrito em uma lei ou tratado. Imagine o naturalismo como a alma ou o espírito dos direitos e o positivismo como o corpo, a norma escrita que lhes dá força e aplicação. Um precisa do outro. Esses fundamentos filosóficos, somados à dignidade humana e à igualdade, formam a base sólida sobre a qual todos os instrumentos de direitos humanos foram construídos. Entender essa jornada histórica e filosófica é crucial para compreender a força normativa desses direitos. Após explorarmos as raízes, nossa próxima etapa será analisar a arquitetura moderna dos direitos humanos, organizando-os em diferentes gerações e examinando seu documento mais importante, a Declaração Universal. Parte 3. A arquitetura da proteção, gerações de direitos e a Declaração Universal. Vimos como os direitos humanos evoluíram através da história e da filosofia. Agora, vamos entender como eles se estruturam no mundo contemporâneo. Para facilitar a compreensão, juristas criaram um conceito chamado gerações de direitos humanos, GES. Imagine que estamos construindo uma casa. A primeira geração de direitos representa a fundação e a estrutura principal. São os direitos civis e políticos. Eles surgiram no século XVIII com a luta por liberdade e igualdade e garantem nossa autonomia individual, liberdade de expressão, de pensamento, direito à vida e proteção contra a prisão arbitrária. Em seguida, vem a segunda geração, que seria como as paredes, o teto e as instalações básicas da casa, os direitos econômicos, sociais e culturais. Nascidos no século XX com os movimentos trabalhistas, eles buscam garantir uma vida digna, com acesso à saúde, educação, trabalho e moradia. A terceira geração pode ser vista como o ambiente ao redor da casa, o bairro e a comunidade. São os direitos coletivos ou de solidariedade, que emergiram no final do século XX. Eles protegem o meio ambiente, o desenvolvimento dos povos e a paz. Por fim, a quarta geração é a tecnologia que conecta a casa ao mundo, os direitos digitais, que garantem acesso à internet e proteção de dados. É vital entender que essas gerações não são hierárquicas, são interdependentes. A liberdade de expressão de primeira geração é necessária para lutar por saúde, de segunda geração. No centro de toda essa arquitetura, está a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Com seus 30 artigos, ela é o projeto mestre, o documento que detalha todos esses direitos. Ela nasceu para prevenir que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial se repetissem, servindo de farol para a legislação de incontáveis países. Na prática jurídica brasileira, a influência da declaração é imensa. Por exemplo, no habeas corpus número 143.641, o Supremo Tribunal Federal garantiu que mães e gestantes presas pudessem cumprir pena em regime domiciliar.
A decisão se baseou em tratados que derivam diretamente dos princípios da Declaração, como a proteção da dignidade e o melhor interesse da criança. Isso mostra como um ideal universal se torna uma proteção concreta. Para lembrar, associe as 3 primeiras gerações à Revolução Francesa: liberdade, a primeira; igualdade, a segunda; e fraternidade ou solidariedade, a terceira. Compreendida a arquitetura, na próxima parte vamos ver como esses direitos são protegidos por mecanismos internacionais e regionais, verdadeiros guardiões dessa estrutura. Parte 4. Da norma global à justiça regional, instrumentos e tribunais em ação. Na etapa anterior, exploramos a arquitetura dos direitos humanos em gerações e a centralidade da Declaração Universal. Agora, vamos analisar os mecanismos que garantem a aplicação e a proteção desses direitos. Pense nos direitos como uma promessa. Os instrumentos e tribunais são as ferramentas que transformam essa promessa em realidade. A proteção internacional se estrutura por meio de uma vasta gama de documentos jurídicos. Além da Declaração Universal, que é um guia moral, existem tratados com força de lei. Os mais importantes são as 2 grandes convenções de 1966, uma sobre direitos civis e políticos, e outra sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Quando um país como o Brasil ratifica esses tratados, ele se compromete legalmente a protegê-los. Mas a proteção não para no nível global. Existem também os sistemas regionais, que adaptam a proteção às especificidades de cada continente. Na Europa, há o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Na África, o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos. E para nós, nas Américas, o mais relevante é o Sistema Interamericano, composto pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em San José, na Costa Rica. A Corte Interamericana atua como uma instância superior de justiça quando os sistemas nacionais falham em proteger os direitos. Ela pode julgar casos e condenar estados por violações. Um exemplo trágico e emblemático que ilustra a atuação da Corte foi o caso da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus. Em 1998, uma explosão em uma fábrica clandestina na Bahia matou 64 pessoas, a maioria mulheres e crianças negras em situação de extrema vulnerabilidade. Após anos sem uma resposta efetiva da justiça brasileira, o caso foi levado à Corte Interamericana. Em 2020, a Corte condenou o Brasil, reconhecendo a responsabilidade do Estado pela violação de múltiplos direitos: o direito à vida, à integridade, às condições dignas de trabalho e, crucialmente, reconheceu a discriminação estrutural por gênero e raça. Esta decisão não apenas buscou reparar as vítimas, mas forçou o Brasil a rever suas políticas de fiscalização e proteção. Este caso demonstra a importância vital desses sistemas regionais. Eles funcionam como uma rede de segurança, um mecanismo de controle que responsabiliza os Estados e garante que as normas internacionais sejam mais do que palavras em um papel. Após vermos os guardiões dos direitos em ação, nossa última parte irá explorar a fronteira atual dos direitos humanos, abordando os desafios, os mitos e as controvérsias que enfrentamos hoje, e qual é o nosso papel em tudo isso. Parte 5. A fronteira dos direitos, desafios contemporâneos, mitos e o nosso papel. Chegamos à nossa última etapa. Vimos o que são os direitos humanos, sua história, sua estrutura e seus mecanismos de proteção. Agora, vamos olhar para o presente e o futuro, para os desafios complexos do nosso tempo. O cenário contemporâneo traz novas nuances para os direitos humanos. A globalização, as tecnologias digitais e as crises climáticas impactam diretamente a forma como os direitos são concebidos e defendidos. Uma perspectiva crucial hoje é a interdependência de todos os direitos. Não há como separar o civil do social.
Outro conceito fundamental é o da responsabilidade de proteger. Adotado pela ONU em 2005, ele estabelece que cada Estado tem a responsabilidade de proteger sua população de crimes atrozes, e a comunidade internacional tem o dever de ajudar. A crescente digitalização é, talvez, o maior novo desafio. Questões como privacidade online, liberdade de expressão na era digital e, especialmente, a discriminação algorítmica, estão na vanguarda do debate. Um exemplo prático no Brasil foi o caso do site de viagens Decolar.com, que foi multado por usar um algoritmo que oferecia preços e condições de hospedagem diferentes para clientes brasileiros e estrangeiros, configurando uma clara discriminação. Este caso mostra como a tecnologia pode silenciosamente violar o princípio da igualdade. Também é preciso desmistificar algumas ideias. O mito de que direitos humanos são ocidentais ignora a contribuição de inúmeras culturas e filosofias. Outro ponto é a controvérsia sobre o equilíbrio dos direitos, como conciliar a segurança nacional com a liberdade individual. A proteção dos direitos não significa a ausência de limites, mas a busca por um equilíbrio justo. A promoção dos direitos humanos é uma tarefa contínua que envolve a todos, governos, sociedade civil e cada um de nós como indivíduos. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o aprendizado não termina aqui. Exploramos as fundações, a história, a arquitetura de proteção e os desafios atuais. Para revisar, lembre-se dos pontos-chave. Os direitos humanos são inerentes a todos, baseados na dignidade. Eles evoluíram em gerações interdependentes, culminando na Declaração Universal. E são protegidos por sistemas globais e regionais que responsabilizam os Estados. Pense nos direitos humanos como a bússola ética da humanidade. É um compromisso constante com a vigilância e a ação. Espero que este roteiro tenha sido esclarecedor e inspirador, e que sirva como um sólido ponto de partida para sua contínua exploração e defesa do universo dos direitos humanos.